Olá, telespectadores, mais um programa Ecologia em Ação, novamente com o nosso parceiro, o Jordi Castan, é o joinvilense que mais viaja pelo mundo, hein, Jordi? Difícil pegar você numa quarta-feira, hein? Não, estou aqui. É um convite teu, não posso deixar de vir. O Jordi, nós vamos discutir um pouco Joinville. A emissora é de Joinville, por assinatura. O nosso jornal é de Joinville, a nossa emissora é de Joinville, né? A TV nativa. Então, tudo focado no município. Porque para falar de outros estados e outro problema é muito longe. Todo mundo fala. Nós temos que tratar dos assuntos da casa e esse é o objetivo do grupo. Prazer. Então, nós vamos perguntar inicialmente para o Jordi Castan como a sociedade de Joinville poderá agir em relação aos problemas de segurança. Olha, Gert, eu acho que o tema de segurança, no caso de Joinville, já escapou do controle. Só para você dar uma informação para os nossos televidentes, um fato. Foram assassinadas em Joinville mais pessoas que em toda a Alemanha no ano passado. Em toda a Alemanha. Barbaridade. A Alemanha tem mais de 60 milhões de habitantes. E tem muçulmano lá, hein? Tem muçulmano lá. Morreram assassinados na Alemanha 80 e poucas pessoas. Em Joinville, mais de 115 pessoas. Então, só para mostrar o absurdo da situação da segurança em Joinville, comparar o número de homicídios em Joinville com o número de homicídios em toda a República Federal da Alemanha, para colocar uma informação na mesa, para colocar isso como... Recente que você teve na fonte, né? Exatamente. Eu tive agora no mês de agosto, estive na Alemanha, em Bonn, participando de um projeto da Semana Europeia de Inovação, e um dos temas que estava em discussão, tinha outros latino-americanos participando, era justamente o tema da segurança, que é um tema grave. Mas eu acho que no caso de Joinville a coisa escapou do controle. Fora tudo aquilo que não é registrado, tudo aquilo que não é homicídio, tudo aquilo que é assalto, roubo, tudo isso que tanto preocupa. Você não acha que foi a Constituição de 88 que escancarou essas portas, viabilizando essa liberação da juventude que não pode trabalhar antes dos 18, 17 anos, quer dizer, a maneira como os pais são agredidos pelos filhos, tudo pelos direitos humanos, essa é uma liberação, né, não foi a causa principal disso aí? Eu não diria que seja isso só. Tá? O que eu acho é que, na realidade, nós estamos perdendo o controle. A nossa polícia em Joinville tem muito menos, vamos dizer, temos menos policiais do que nós tínhamos no passado. Nós temos hoje 2 batalhões, 2 companhias, e não aumentou o número de policiais, aumentou o número de oficiais. Então, na realidade, nós temos menos policiais do que a gente precisaria. Esse é o primeiro ponto. E depois, outro ponto que eu acho importante é a omissão da população. Na realidade, os próprios CONSEG, tem pouca gente preocupada com o que está acontecendo, nós estamos deixando de conhecer o nosso vizinho. Então, na realidade, tem uma parte nesse sentido. O outro lado, e aí quando você escuta a polícia militar falando, muitas vezes é prendido, quer dizer, captura alguém e não leva 2 ou 3 horas para que seja solto. O policial ainda está fazendo o relatório do que aconteceu, e o marginal, o criminal, está solto. Isso preocupa. Quer dizer, eu acho que o papel de policial militar hoje em Joinville é um papel muito duro, mas que a polícia perdeu essa luta. Essa luta está perdida. Lamentavelmente está perdida. Dizer se isso é pela Constituição ou não, não sei, mas eu acho que o Brasil perdeu a luta contra a segurança, e Joinville especialmente. E nós temos do lado Jaraguá. Jaraguá é uma cidade que é referência. Então, é a mesma Constituição que nós temos em Joinville, é a mesma Constituição que tem em Jaraguá. Aí a pergunta é por que Jaraguá, por que Joinville? Acho que essas são as perguntas que nós devemos nos fazer. É verdade. Não, Jaraguá realmente
O empresariado lá investe em cultura, investe na saúde, investe na terceira idade. Nas próprias Ele sabe que o ruas. poder público tem pouco recurso mesmo, porque vai tudo ou para Florianópolis ou vai para Brasília, né? Retorna muito pouco, né? Eu tive hoje de manhã em Jaraguá, nós estamos com um projeto grande, a nova loja do Giazi é um projeto nosso. Eu estava acompanhando, Jaraguá é outra coisa. Enquanto você vê Joinville abandonada, ruas esburacadas, as calçadas abandonadas, as praças descuidadas, só roçadas de qualquer jeito, Jaraguá é um exemplo, e um exemplo aqui do lado. Não precisamos ir muito longe para buscar bons exemplos. Exemplos de segurança, exemplos de limpeza, exemplos de bem-fazer. O próprio exemplo, por exemplo, de acessibilidade, como as ruas são tratadas, as calçadas são tratadas para os deficientes visuais, é um exemplo do que dá para fazer. Até as passagens de nível, né? Exatamente, a lombofaixa, tem muitos exemplos aí bons do que dá para fazer. Para o trem, outro exemplo do que dá para fazer. Joinville não está fazendo. Como você encara os moradores de rua? Aumentaram muito nos últimos tempos em Joinville? Gert, eu vou incluir isso tudo nesse pacote de abandono da cidade. Joinville está abandonada, os moradores de rua estão tomando a cidade. Tem o famoso caso da Marquise do Bradesco no centro, agora vai ser gradeada e vai ser colocado, vão ser colocados, os moradores de rua vão ser colocados no Abel Schultz. E aí eu fico pensando, o Ivan Rodrigues abandonado, o Abel Schultz convertido em alojamento para morador de rua, que cidade nós temos? O fórum, o antigo fórum no centro da cidade, vai ser desmanchado? Abandonado. As escolas, sabe, eu fico preocupado de ver como Joinville está abandonada. Tá? E aí o morador de rua, para mim, é parte desse contexto. Eu não consigo separar uma coisa de outra. Tá? Uma cidade cuidada, uma cidade limpa, organizada, o morador de rua tem o seu destino, é atendido pela Secretaria de Assistência Social. O que nós vemos é uma cidade abandonada, uma cidade às traças. E um exemplo é esse: o morador de rua é uma resposta da sociedade o a esse espelho da abandono. sociedade, né? É um espelho. Nós estamos vivendo uma cidade que eu não reconheço, eu acho que também você não reconhece, os nossos televidentes não podem se sentir identificados com essa cidade abandonada, essa Joinville abandonada, tomada não só por isso, nós temos camelôs de novo, nós temos venda ambulante, nós temos praças abandonadas, morador de rua. Que cidade é esta? Que Joinville é esta? Eu não reconheço essa cidade. O espaço público está cada vez menor, né? Abandonado, esquecido. Essa é a Joinville que nós temos. E isso também é ecologia. Quando a gente fala de ecologia, a gente fala qualidade de vida, exatamente. Tá? Então, o que a gente vê é, não se plantam árvores, as praças estão abandonadas, tem um processo de entrega das praças de iniciativa privada, mas na realidade é visto só como entrega. Não tem fiscalização? Não existe nenhuma fiscalização, não existe acompanhamento, o que tem é um mato roçado. Eu fico com dó de ver esta Joinville com a qual não me sinto identificado. É lamentável tudo isso. Por exemplo, existe assim um voluntariado bastante intenso em Joinville. Sim, é um exemplo. Joinville é um exemplo de voluntariado. Voluntariado. Então, voluntariado na saúde, na segurança, voluntariado nos espaços públicos, voluntariado com moradores de rua, que fazem uma doação muito grande, mas sem muito grande planejamento. Eu acho que devia ser sincronizado com a prefeitura, que é a autoridade que tem que tratar desse caso, desse assunto, né? Sim. Eu penso assim que quem quer ajudar tem que se relacionar com o POP, com a Secretaria de Ação Social da prefeitura. É verdade. E esse esforço, então, conjunto, organizado, bem planejado, dará certamente melhores resultados. Tem que evitar as ações descoordenadas. Quer dizer, quando você tem poucos recursos, e o que a gente vê aqui é poucos recursos, mas os poucos recursos que se tem mal usados, é mais importante somar esforços. Saber somar, saber unir, somar. Olha, o melhor exemplo que Joinville tem, e como você fica orgulhoso com isso, dos bombeiros voluntários. Exatamente. É um exemplo de fazer bem feito. O voluntariado em Joinville é um exemplo. Joinville é uma referência em voluntariado. Mas, na realidade, quando a gente vê esse descaso, a forma como a cidade é tratada, como a prefeitura trata a cidade,
eu fico revoltado por um lado, porque eu vejo que esse esforço voluntário, essa vontade de ajudar, quando alguém quer cuidar da árvore que tem na frente de casa, não pode cuidar, porque a árvore está na rua, mas o poder público também não cuida, a árvore tomada de parasita, a árvore abandonada, as podas não são feitas. Essa é Joinville. Essa é a nossa cidade, lamentavelmente. Muito bem, vamos aí levantar mais um outro ponto aqui. Nós sabemos que nós temos tido problemas com os manguezais, nós abordamos isso diversas vezes. Sim, nós inclusive você temos mesmo falado tem disso. acompanhado isso, porque quando você vai lá para os espinheiros, você se assusta com o quadro dantesco, catastrófico, do que aconteceu ainda ontem. Eu estive lá fazendo uma filmagem, porque eu faço filmagem desde há 10 anos atrás, ali na rua Baltazar Buschli. É um bom lugar para ter uma boa imagem. Então, a câmera eu coloco sempre no mesmo lugar. Então, eu faço, eu mostro a degradação que os mangues sofreram nos últimos anos. Era uma passagem ali, uma coisa mais linda que existia de manguezais. Então, eu tinha muito até, bom estado, eu tinha até encorajado a municipalidade de manter sempre aqueles gramados baixos. Foi feito a limpeza das valas, ninguém mais jogou lixo. Ficou assim uma passagem lindíssima. Quando se ia para o Yacht Club, você ficava cheio de esperança. Agora tu vai para lá, você já começaram a jogar lixo novamente. É que na realidade, quando começa a estar abandonado, por que é tão importante cuidar das coisas? É bem simples. Quando a rua está limpa, ninguém tem coragem de jogar o papel. Exatamente. Quando a rua, a praça, está desleixada, você não se incomoda em jogar um papel. Não. Eu tive a trabalho no Pará, tá? Apoiando um projeto com o Sebrae de ostricultura, de cultivo de ostras na região norte do Pará, em Bragança, Capanema, nessa região toda. E uma coisa que me surpreendeu, e eu lembrei de você, é o estágio, a saúde do manguezal lá. Tá? O manguezal lá tem um tamanho dobro, né? Ah, bom, é gigantesco. Quanto mais próximo do Equador, mais altos são as árvores. É espetacular. Tá? E aí é bonito ver o cultivo das ostras junto com o manguezal, o caranguejo, como nós temos aqui também, a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente volta para Joinville e a gente vê o nosso manguezal ameaçado de verdade, de perdê-lo completamente, e a gente vê essa situação do poder público que olha para o outro lado, faz de conta que não está acontecendo nada, não tem nenhuma ação no sentido de replantar o manguezal perdido, não tem nenhuma iniciativa nesse sentido, faz de conta que não tem nada a ver, e essa é a forma da nossa prefeitura agir. Sabe? Olha para o outro lado e não faz nada. Esse tema nós vamos voltar no segundo bloco, estamos encerrando assim o primeiro, pedindo aos telespectadores que não saiam daí, que nós já voltamos com Jordi Castan. Retornando com o programa Ecologia em Ação, na presença do nosso orientador, estudioso Jordi Castan. Você foi secretário do município, né? Eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico e presidente da CONURB. Então você tem assim uma boa base prática do conhecimento do que é uma administração pública, também os problemas que tem na administração pública, né? Eu tive do outro lado. Nem sempre o que o prefeito quer fazer, ele consegue também, né? Tem esse problema, né? O prefeito tem que querer muito e tem que se saber rodear de uma equipe de gente que queira fazer. O que a gente vê no serviço público é que é muito mais fácil não fazer que fazer. Exato. Tá? Hoje em dia, estar no serviço público, o que a gente escuta é muitas escusas para não fazer. Não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. Eu lembro, na época, o Rodrigo era procurador do município, o Rodrigo Borno, e eu me aconselhava muito com ele. E eu lembro das perguntas, a minha pergunta básica é o seguinte: Rodrigo, como dá para fazer? Certo. Tá? Então, a diferença é querer fazer. Hoje, o que a gente sente, não dá.
Tá? Eu acho que essa administração que nós temos hoje é a campeã mundial de escusas. Tá? Então, se você não quer fazer no serviço público, você vai ter muitos motivos para não fazer. E acho que o grande desafio no serviço público é querer fazer. Querer fazer, ousar fazer e fazer dentro da lei. Esse é o grande desafio. Como nós tínhamos falado no primeiro bloco, no final, nós vamos retornar ao tema dos mangues. Eu fiz umas imagens agora nessa semana e vou mostrar para os telespectadores, enquanto a gente conversa, as consequências disso aí. Porque o estudo dos mangues é uma ciência preciosíssima para Santa Catarina e principalmente para nós que temos o maior manguezal do estado. Tínhamos o maior manguezal do estado, não temos mais. Então, eu gostaria assim, que você me eventualmente apontasse, você que viaja para tantos países, é consultor da ONU, faz trabalho para diversos clientes teus, qual, no teu enfoque globalizante, o mundial, seria o encaminhamento para uma solução dessa morte, essa mortandade tão forte de manguezais, principalmente das avicênias, né? Mangue preto, que foi predado por uma lagarta no ano passado. Gert, eu não vejo outra saída que não seja o replantar. Pesquisa também, né? Sim, são duas coisas diferentes. Uma tem que pesquisar, tem que conhecer, mas uma vez transcorrido o tempo necessário, sem que tenha a rebrota, e que sem que tenha vamos dizer, a rebrotada e o crescimento natural da avicênia, a única ação que deveria ser feita é replantar. Não vejo outra saída para isso. O poder público que está fazendo é fazendo de conta de que não está acontecendo nada. Tá? Joinville deveria, são duas coisas que a gente tem que ter. Uma, recuperar o que foi perdido e brigar pelo aumento das áreas de mangue. A gente tem que entender, e você é um mestre nisso, a importância que o mangue tem para o ecossistema litorâneo. Tá? Então, nós não podemos correr o risco de perder o mangue, e nós perdemos esse mangue, e esse mangue não vai se recuperar hoje se não tem uma intervenção forte nesse sentido. Provavelmente tem uma corrente no sentido, deixa como está para ver como é que fica. Tá? Eu acho que a gente tem que agir. Tá? Uma das maneiras seria replantar. Tá? Essa, para mim, é muito clara. Tá? Se eu vejo, por exemplo, e eu vou falar agora dos mangues que eu conheço bem, na região do Caribe, Cartagena, das Ilhas de Rosário e tudo, tem dois processos claros. Um é de manter o mangue sadio, em bom estado, e aí com isso o mangue tem um processo natural de recuperação. Mais rápido, né? Sim, e o mangue tem um crescimento rápido. Tem. E o outro é de proceder ao plantio naquelas áreas degradadas. Tá? Então tem duas situações. Nós temos umas áreas degradadas para as quais seria importante fazer o replantio, e as outras áreas é manter o mangue sadio, sem que tenha plantas exóticas, sem que tenha plantas estrangeiras, mantendo as plantas sadias, para que tenha um processo natural de recuperação do mangue. Não tem outro jeito para fazer. O que não dá é deixar como está, o que não dá é para continuar se omitindo. E disso já faz tempo demais. Jordi, no ano de 1999, no século passado, a Prema, durante 2 anos, ela se debruçou sobre um estudo de inclusão social dos carrinheiros. Sim. Então, nós trabalhamos com os recicladores, os que compravam material reciclado, até o Scholz, lembra o Scholz, que tinha carro de prazo, táxi? O Loli Scholz. Loli? Isso, então ele trabalhava, tinha caminhão que recolhia os reciclados e fazia a revenda, e sacava isso, prensava, né? Mas como ele tinha outros, e outras indústrias que compravam material desses que trabalhavam com reciclado. Sim. Que faziam a valorização do reciclado. Mas acontece que naquele tempo nós tínhamos algo como 350 carrinheiros no meio dos automóveis e caminhões e ônibus em Joinville. Então, com esse projeto que a Prema fez, e eu fui o coordenador, em 2000 nós entregamos para o Manuel Mendonça e para o Luiz Henrique, prefeito, esse projeto que foi aceito pela prefeitura, mas não foi reconhecido como sendo da Prema. Tá, não faz parte. Não,
Não interessa, o importante é o resultado. O resultado. É. Então, esse projeto foi imposto, foi assim, negociado o Luiz Henrique com a concessionária, que era a Engepasa na época, e a Engepasa colocou na rua a coleta seletiva, com hoje eles têm 17 caminhões. Sim. Acontece que nos últimos 3, 4 anos, havia já tanto reciclado de boa qualidade nas ruas que começou a haver o roubo. Sim. Caminhões equipados. O reciclado vale, tem valor. De valor. Então, estão roubando o trabalho das famílias que receberam treinamento para fazer uma reciclagem de um material bom. Sim. Para esse pessoal que foi incluído na sociedade economicamente, com emprego e renda. E esse pessoal do roubo está quebrando, está colocando esse pessoal novamente na exclusão social. E a prefeitura não se movimenta. A Câmara de Vereadores não está dando uma solução legal para isso aí. Então, nós não temos ferramentas legais para impedir isso aí, porque diz que todo mundo pode andar na rua, juntar o que tem na rua, sem nenhuma contravenção. Mas roubar o lixo que as famílias produzem dentro com tanto carinho e amor, o que você acha dessa situação? Como a gente poderia resolver isso aí? Gerd, eu vou voltar àquele ponto, tá? Você pode fazer ou você pode não fazer, tá? Eu sempre vou defender que a gente pode fazer. Tá? Sim. A gente tem que defender sempre o fazer. E o poder público tem a obrigação de fazer. Eu não aceito que essa omissão do poder público, eu não posso aceitá-la. A ambiental, ela tem uma responsabilidade com isso, a prefeitura tem uma responsabilidade com isso, e tem que entender aí a função social da reciclagem. Tem uma função econômica, no sentido de retirar materiais que iriam para o aterro e que têm valor, mas, por outro lado, tem uma função social. Quer dizer, essas famílias que vivem da reciclagem, elas... Não vão morar na rua? Não vão morar na rua, e elas têm... É uma atividade decente, uma atividade que a gente tem que estimular. Tá? Então, eu acho que aí, de novo, nos encontramos na situação onde o poder público não faz o que deveria fazer e acaba criando espaço para isso. Agora, o outro lado também é com relação à reciclagem. Tá? O que eu sinto cada vez mais é que esse mercado da reciclagem ele cresceu de uma maneira que ele tem um potencial maior. Na década passada, era um material praticamente com um mercado que não existia, que era um mercado ainda... pioneiro, e que nesse momento é um mercado consolidado. Eu lembro o trabalho que a Termotécnica está fazendo com a reciclagem do isopor, né? Do isopor, um trabalho excelente de uma empresa joinvilense que é referência nacional. Tem muito material que tem valor, tem muita gente fazendo essa seleção em casa, e eu acho que a gente tem que valorizar esse trabalho dos carroceiros legalmente estabelecidos. Acho que a gente tem que trabalhar isso, e aí de novo tem dois responsáveis: a ambiental, que é a empresa que tem a concessão do lixo em Joinville, que tem a obrigação de trabalhar isso, e a prefeitura. Lembrando que nós temos a guarda municipal. Tá? Então o município tem como fiscalizar isso, é fácil de identificar quem são essas empresas que estão roubando o material reciclável, é só querer. O problema é, de novo, nós vamos bater uma e outra vez na tecla dessa omissão do poder público. O poder público olha para o outro lado, o que melhor faz é olhar para o outro lado e dizer que não pode fazer nada. Estamos tirando o emprego dessas famílias, estamos jogando eles na marginalidade, estamos retirando a possibilidade de eles ganhar dinheiro, e isso está errado. Esses são o tipo de coisas que a gente tem que agir, tem que se manifestar, e eu acho corretíssimo a sua posição se manifestando para isso. Ok, mas vamos ver mais um tema aqui para a gente discutir. É o nosso legislativo, essa atual legislatura. Você tem estado muito fora de Joinville, talvez não tenha acompanhado bastante, né? Eu acompanho um Mas pouco. Eu acho que essa legislatura tem um comportamento um pouquinho diferenciado das demais. O que você acha? Olha, eu vou lembrar do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele sempre contava uma frase do Ulisses Guimarães, que ele falava: você acha ruim essa legislatura? Espera a próxima. E, lamentavelmente, eu acho que isso tem se confirmado uma vez depois de outra, tá vendo? Na realidade, o que a gente está vendo de verdade é que essa legislatura é pior que a anterior, que foi pior que a anterior. Eu lembro uma Joinville onde nós tínhamos um Arinor Fogelsanger como vereador.
A gente tinha vereadores dos quais a gente podia ser... Nós tínhamos Viti Frata, vereador. Nós tínhamos Nilson Bender, vereador. Nós tínhamos bons vereadores. Curtimone, vereador. Na realidade, o que a gente vê hoje na política é que a política tem sido tomada pelo vamos dizer, como diria melhor Fernandes, pela classe pior, tá? E eu acho triste isso daí. Eu acho que Joinville mereceria uma legislatura melhor, que nós precisamos de vereadores melhores, e a prova está nos projetos que os vereadores estão tratando, a maneira como os projetos estão sendo tratados, e a cidade paga o preço dessa omissão, tá? Eleger melhor, esse é o grande desafio, mas eu não vejo os bons vereadores que temos, e temos alguns bons vereadores, fazendo um bom trabalho. Você não acha que os nossos partidos são sempre as mesmas pessoas que estão lá dentro? Que elas que escolhem os vereadores que eles têm interesse que sejam eleitos? O grande drama que nós temos na política, e vamos voltar a ter isso em 2018, é que os partidos não deixam que os bons nomes cheguem. Exatamente. Na realidade, a gente tem que escolher entre o ruim e o pior. É duro. Vamos deixar essa mensagem, encerrando o programa. Um prazer. Agradecendo ao Jordi, que mais uma vez prestigiou o nosso programa Ecologia em Ação, e pedindo a vocês que venham ao nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!